Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma videoaula, desta vez gravada aqui na Escola Técnica Jornalista Ciro Galindo, mais precisamente aqui no Laboratório de Matemática. O tema de hoje, princípio de Cavalieri e sua relação com os sólidos geométricos. A gente vai perceber que esse assunto ele torna mais compreensível as fórmulas de volume destes sólidos, inclusive a questão dos sólidos oblíquos. A gente vai entender então como fazer o cálculo destes tipos de sólidos que não são retos, mas tem uma relação muito grande com esse tipo de assunto que é o princípio de Cavalieri. Mas antes de vermos propriamente dito esse assunto do princípio de Cavalieri, vamos fazer uma breve revisão e dentro dessa revisão eu vou encaixar o princípio de Cavalieri. Primeiro, vamos começar então com esse sólido aqui, que é o cubo, que tem 6 lados iguais. Bom, vamos então relembrar como fazer então o cálculo, tá certo, desse tipo de sólido. Vamos então começar, Nós temos aqui então o cubo, que é um sólido geométrico que possui 6 faces iguais. Lembrando que a sua fórmula, inclusive está aí na janela, da Escola Técnica, do laboratório, é L ao cubo, Tirando então a medida, nós percebemos que ele mede 9,5 cada lado, Nós multiplicamos 3 vezes, comprimento, largura e a altura. Nós temos aproximadamente 857 centímetros cúbicos. Vale a pena lembrar que de centímetros cúbicos para litro, a transformação, nós devemos dividir por 1000, o que daria aí 0,857, E de metros cúbicos para litro, nós multiplicamos por 1000, tá certo? Nesse caso é centímetros. E a observação importante é que centímetros cúbicos para ml é normal, certo? Você simplesmente transforma o centímetro cúbico em ml. No caso, 857 centímetros cúbicos é igual a 857 ml. Bom, pessoal, na sequência vamos ver esse outro sólido e a gente já vai fazer uma ligação desse assunto, tá certo? Do volume com o princípio de Cavalieri. Veja só, nós temos aqui um prisma quadrangular, mais conhecido como paralelepípedo, E a gente vai fazer uma relação dele com esse daqui, que também é um prisma quadrangular, só que ele é oblíquo, ou seja, ele é encurvado. Será que existe diferença entre um e o outro em termos de volume? Você vai perceber que eles têm a mesma medida, A base, as duas bases, que é uma característica dos prismas, Mas ele possui essa inclinação. Devido a essa inclinação, será que aqui cabe mais ou cabe menos, líquido, por exemplo, dentro do mesmo? Bom, para isso eu vou utilizar água com corante, vou colocar dentro deles, vou tirar as medidas e a gente vai fazer essa comparação. Então vamos começar com esse. Na sequência eu vou mostrar como tem relação esse com o prisma reto, tá bom? Então vamos ver? Ok, nós vamos agora fazer então, na verdade, uma comparação entre esses dois sólidos, Eles, na verdade, possuem a mesma base, tá certo? Eles são prismas quadrangulares, sendo que um é reto e o outro ele é inclinado ou também chamado de oblíquo. Vamos fazer essa experiência primeiro colocando água com corante dentro deles, para verificarmos o seu volume e vermos se há diferença neles. Então vamos ver então primeiramente a medição deles. Lembre que para você fazer o volume de um paralelepípedo, você pega a área da base. Nesse caso você vai perceber que a área da base aí, ele possui 8,6 centímetros, por 8,6, já que é um quadrado, E a gente vai multiplicar isso pela altura dele. E aí podemos perceber que a altura dele
é 16,6 centímetros. Então, fazendo o cálculo aqui, nós percebemos que vai dar aproximadamente 1.227 centímetros cúbicos, certo? Isso dá aproximadamente, então, 1 litro 227 ml, ok? E agora, para comprovarmos se essa realmente é a capacidade dele, a gente colocou aqui justamente essa quantidade, né? 1.227. Você percebe aí que está passando um pouquinho de 1.200, né? Vejamos agora, então, colocando essa água com corante dentro dele, se ele vai caber justamente essa medida. Ok, vimos então que a quantidade deu perfeitamente. Vou colocar de volta e dessa vez eu vou colocar essa mesma água com corante no outro sólido que tem as mesmas medidas, inclusive também tem a mesma altura, só que ele é inclinado. Será que isso vai fazer diferença em relação à quantidade de água que será colocada dentro? Bom, vamos ver aqui na sequência. Veja, estamos colocando. Ok, você percebeu aí que ele preencheu também de maneira total. Bom, gente, então a conclusão que nós temos é que esses dois prismas aqui quadrangular, né, eles na verdade têm o mesmo volume, independente de ele ser inclinado ou não. Isso não importa. Você vai pegar mais uma vez a base, porque a base dele é igual, né? E você pode perceber que a altura também deles é a mesma. Portanto, eles têm o mesmo volume. Mas como explicar isso com o princípio de Cavalieri? Bom, da seguinte forma. Observe então esse conjunto de livros. O que é que o princípio de Cavalieri tem a ver com isso? Seguinte, gente, nós temos aqui uma série de livros, né, sequenciados. Vamos supor que isso aqui forme um prisma quadrangular, com a base, na verdade, aqui de um retângulo, é isso? Bom, observando, ele está no mesmo formato que esse, né? Então, veja só, se porventura eu inclinar, certo, esses livros aqui, tá bom? Vejamos, fazemos aqui uma inclinação melhor possível. Pronto. Se eu inclinar esses livros aqui, eu pergunto a vocês, o volume desses livros aqui alterou? É óbvio que não. O que alterou apenas foi o seu formato aqui, a sua inclinação, certo? Então, o princípio de Cavalieri, em resumo, diz que se eu pegar um sólido geométrico e eu, digamos, usando uma linguagem bem simples, fatiar ele, né, em partes, como aqui, por exemplo, aqui destes livros, né, eu vou observar que essas partes elas serão iguais à base, mesmo formato da base, que no caso aqui se refere a um retângulo. Apenas houve uma inclinação, mas isso não altera de forma alguma as suas medidas, né, das bases e, consequentemente, não altera o seu volume. Houve apenas uma inclinação, assim como houve uma inclinação nesse daqui, e nós percebemos, né, com o auxílio de água misturada com corante, que todos os dois são iguais. Houve apenas uma inclinação nele, mas que manteve o mesmo volume. Bom, aproveitando que nós demos um início aqui sobre o princípio de Cavalieri, eu vou fazer aqui com vocês a revisão sobre o volume do cilindro, certo? Pode perceber que eu tenho aqui um cilindro normal, reto, e eu tenho aqui também o cilindro que é oblíquo. Eles não têm a mesma medida, né? Então não vou poder fazer igual a esse aqui, mostrar que os dois têm a mesma capacidade, mas eu vou mostrar o princípio. Veja. Bom, vamos utilizar agora o cilindro, certo? Reto. Esse cilindro, ele possui as seguintes
medidas, né? Vamos tirar então aqui, no caso, o diâmetro, né? Que é a distância de um ponto ao outro aí. E você pode perceber que deu 10,6. Como a fórmula ela pede o raio, então nós vamos utilizar 5,3, né, no raio. Bom, para isso nós vamos usar a fórmula que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Π, no caso, é 3,14. O raio é a metade do 10,6, que foi o diâmetro, 5,3. Então, ao quadrado, vezes a altura, que deu 10,2. Sendo assim, nós temos aí 899 centímetros cúbicos, 899 ml, né? Aproximadamente. Perceba que quando nós derramamos o líquido que estava dentro, vai dar realmente esse tipo de medida. Sendo assim, pessoal, nós podemos perceber o seguinte: esse daqui ele é, certo, um prisma com base redonda, né? E ele está inclinado. Da mesma forma que eu utilizei o exemplo aqui, ó, com os livros, eu vou utilizar o exemplo com esses DVDs e CDs. Então veja só, mesma coisa, observe. Para calcular o volume desse daqui, eu vou usar, na verdade, a mesma fórmula que eu utilizei nesse cilindro aqui. Por quê? Porque o cilindro, nesse formato aqui oblíquo ou inclinado, na verdade é a mesma coisa. Observe aqui esse monte de CD. Se eu fizer a devida inclinação, vou tentar fazer aqui semelhante ao que já está ali, ó. Observe, né, ó. Pronto. Então posso perceber, né, que houve a inclinação, porém o volume dele é o mesmo. Por quê? É como se as suas bases se multiplicassem, né, ó, e todas as demais elas são iguais, né? E por isso nós podemos dizer que ela tem o mesmo volume que um cilindro reto normal, ok? Sendo assim, vamos fazer o cálculo dela? Agora, utilizando o cilindro oblíquo, né? Nós já percebemos aí que ele é a mesma coisa, a mesma fórmula do volume do cilindro reto. Dessa vez vamos calcular então, no caso, o seu diâmetro. Você vai perceber que ele tem 10,6 de diâmetro. Sendo assim, quando nós colocarmos o raio, será 5,3. A sua altura é 14,1. Usando então a fórmula, π vezes raio ao quadrado vezes a altura, π é 3,14, né? O raio aqui vai ser 5,3, que é a metade do diâmetro, ao quadrado, vezes 14,1. Veja aí, observe, derramando então o líquido sobre esse recipiente com medidas, você vai perceber que vai dar esse tipo de medida que nós encontramos. Gente, aproveitando, vamos fazer então agora o cálculo do volume de um prisma. Lembre, prisma, ele tem as duas bases iguais, né? E nesse caso aqui, nós vamos utilizar então a fórmula, né, do triângulo, tá certo? Que é a base, e vamos multiplicar pela altura, né? Você sabe que nos prismas nós calculamos a área da base, né? E nós multiplicamos pela altura, como todos aqui foram feitos dessa forma. Então vamos calcular isso agora? Bom, agora nós vamos trabalhar com o prisma triangular. E você deve lembrar a fórmula do triângulo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Depois que nós descobrimos essa área, nós multiplicamos pela altura desse sólido. Vamos às suas medições. Então, a base do triângulo aqui, no caso, nós temos 8,7. A altura desse triângulo é 7,7. Lembrando que é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Portanto, nós temos, então,
multiplicando e dividindo isso, temos 33,495. Multiplicando isso vezes a altura dele, que foi 16,5, nós vamos obter, então, 552,66. Gente, para você perceber como o princípio de Cavalieri é tão perfeito, até mesmo nós tendo sólidos diferentes, mas que as suas bases, elas são de medidas iguais, e no caso aqui, ó, a altura delas também é igual, elas terão o mesmo volume. Veja, eu tenho um prisma aqui quadrangular e eu tenho um prisma aqui triangular. Veja, triangular, tá certo? E o prisma quadrangular. E você vai poder perceber que, mesmo sendo diferentes, mas as suas bases são iguais. Mas como é que elas são iguais? Observe. Perceba, veja, essa daqui, ela tem uma base, então, quadrangular, né? Esse outro aqui nós temos uma base triangular. Mas veja que, em resumo, elas têm, na verdade, a mesma área, essas bases. Observe, quando eu pego aqui essa base quadrangular e eu divido ela em 3 partes, observe o que acontece. Veja, você pode perceber que elas são totalmente iguais. Por isso que quando nós calculamos o volume das duas, tendo a mesma altura, elas têm também o mesmo volume. Gente, para provar a você que esse cálculo é correto, que as duas têm o volume igual, observe, a base desse aqui, ó, tem 10 por 10, ok? E a altura dele está em 18, certo? Então, multiplicando aqui, ó, 10 por 10, 100 vezes 18, nós temos 1.800 centímetros cúbicos, ou seja, aqui caberia 1 litro e 800 ml, né? E esse daqui, ó, veja, nós temos, então, a medida de 20, você pode acompanhar, 20, certo? E a altura desse triângulo é 10, certo? Então, calculando aqui a área da base, nós temos 20 vezes 10, nós temos 200, mas lembre que a área do triângulo você divide por 2. Então, 200, né, dividido por 2 dá 100. Né? 100 vezes a altura, que também é 18, a altura também é 18. 100 vezes 18, nós temos 1.800 centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro e 800, igual a esse. Bom, gente, como nós trabalhamos, além do princípio de Cavalieri, também nós trabalhamos com volume, então vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula em 2 partes. Vou aproveitar que iniciamos sobre volume, então na segunda parte, ou seja, na semana que vem, a gente vai revisar então os volumes, tá certo? Desses sólidos em formato de pirâmide, tá certo? Pirâmides quadrangulares, pirâmides triangulares, pirâmides com o círculo como base, né? Esse outro aqui que é o octaedro, que na verdade você pode perceber que tem a junção de 2 pirâmides, e também o volume da esfera, tá certo? Então até a próxima videoaula e que Deus nos abençoe.